Olá, bom dia, Shalom Adonai. Mais uma vez o nosso encontro, um bom dia com Jesus. Que Deus te abençoe a sua vida. Sexta-feira, finalzinho de semana, vamos falar com Deus, vamos ouvir a voz de Deus através da palavra santa, as letras sagradas, ao qual há de falar aos nossos corações. Estamos vivendo dias difíceis, não só em um lugar, mas em todos os lugares desse planeta Terra. Dias de conflitos e por aí vai, queridos, que não adianta mencionar, mas nós estamos vivendo esses dias. Eu entendo esses últimos dias como justiça de Deus, por causa do castigo dos homens, por causa do pecado dos homens, aliás. E Deus castiga os homens por causa dos seus pecados, das suas atitudes. E nessa manhã, meditando aqui na palavra, Deus colocou no meu coração essa mensagem: a justiça dos castigos de Deus. E por que tudo isso? Por causa do ser humano que deixou os princípios bíblicos, que viveu para o seu bel prazer, que virou as costas para Deus. E nós sabemos, irmãos, que todos aqueles que viraram as costas para Deus, que tentaram trilhar e traçar o seu próprio caminho, eles não se deram muito bem. Não teve êxito, não teve sucesso. Se observarmos a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, no verso 12, Ezequiel recebe uma palavra do Senhor acerca desse negócio. A mensagem ao qual nós vamos ler exatamente Ezequiel 14, 12, que diz a mensagem: veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebeliando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que tivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Que coisa, né, linda? Que coisa maravilhosa a palavra de Deus. É muito interessante o que o profeta Ezequiel recebe da parte de Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus, uma mensagem acerca do pecar, aleluia, contra Deus. Eu fico me colocando no lugar do profeta. Sabe, irmãos? Deve ser muito doloroso. Deve ser angustiante quando recebe um profeta uma mensagem dura como essa. Quando ele diz assim: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, ou seja, contra um povo, gravemente se rebeliando, Deus ele vai estender a mão. E é bem enfático dizer contra ela e não para abençoá-la, porque a mão de Deus é para abençoar. Mas Deus está dizendo que vai estender a mão contra ela. E eu digo para você que é terra, eu e você, que se rebelia contra o Senhor, que peca contra o Senhor, não
Não permita isso, ou então tenha cuidado para que a mão de Deus não venha contra você. Porque vindo a mão de Deus contra você, com certeza não vai ser coisa boa. Porque a Bíblia vai dizer, tornarei instável o sustento do pão. Ó, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. É interessante, né? Que Deus ele vai simplesmente fazer com que tire o pão, tire o alimento, e ainda vai arrancar os homens, os que pecaram, e os animais, o que tem a ver com isso? Mas Deus está dizendo que vai arrancar os homens e animais. Mas o que me chamou a atenção é que Deus, ele escreve, ou diz para Ezequiel, é claro, ainda que tivesse no meio deles 3 homens, Noé, Daniel e Jó. 3 homens íntegros, retos, obedientes. Deus assim mesmo diz que só por causa da sua justiça, aleluia, livrarei apenas a sua alma. Porque desses a alma, a morte não traga, o inferno não traga. Porque pertence a Deus. Mesmo ele sendo morto, sendo arrancado da terra, dessa terra, ao qual peca o homem, agride a Deus, que o mau hálito do pecado sobre as narinas de Deus. A Bíblia está dizendo, queridos, mesmo se tivesse esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, salvaria só deles a alma. Então, queridos, nós, observando a mensagem, estamos vivendo essa época da apostasia, época do pecado em abundância, época da desobediência, época da igreja do Senhor, esquecendo-se dos mandamentos e vivendo, aleluia, de maneira errônea, se escondendo atrás de uma capa e se autodenominando cristão. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus vê tudo e sabe tudo e todas as coisas, e nada está oculto a eles, nada está oculto a Deus. Que nós possamos meditar nessa palavra, Ezequiel 14:12. Que nós possamos olhar para ela e observar esses dias. E dizer, pastor, é esses dias que nós estamos vivendo. É nesses dias que nós estamos observando a palavra de Deus. Oh, meus amados irmãos, que nós possamos servir a Deus, se voltar para Deus e viver para Ele. Vamos orar a Deus, mas antes de nós orarmos, eu peço para você compartilhar, se inscrever no canal. Convida pessoas para se inscrever da sua família, para receber mensagens como essa, para receber oração, para ser admoestado, redarguido, corrigido em meias às palavras que está sendo apregoada nesse pouco espaço de tempo, nesse vídeo. E você venha ser bênçãos da mão do Senhor. Oramos a Deus. Senhor Deus, Pai, sou grato a Ti por mais um dia, por esse amanhecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, o fôlego de vida. Sou grato a Ti, Senhor da glória, porque nós ainda estamos na terra dos viventes e ao nosso lado estão os nossos parentes, familiares, amigos, irmãos. Aprove a Ti, Pai, achar em nós graça e nós sentirmos o fôlego de vida. Isso significa que o Senhor está nos dando uma oportunidade ainda para cada vez mais ser santo como Tu és santo. Senhor da glória, eu te peço em nome de Jesus, aquele que vai ouvir esse vídeo, aquele que vai ver o vídeo, possa ser agraciado, abençoado,
restaurado, transformado, liberto pelo poder da palavra, pelo poder que há no teu Espírito Santo. Pai, que a tua mão esteja estendida não contra eles, não contra elas, mas para abençoar, guardar e livrar de todo mal. É assim que eu te oro e já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meu querido amado irmão, amém, minha querida amada irmã. Que Deus abençoe você, bom final de semana, né? E até a próxima, se Deus quiser, se Deus permitir, em nome de Jesus, com esse encontro. Um bom dia com Jesus. Shalom Adonai.